Vamos lá. Então, no vídeo anterior eu voltei para vocês e recapitulei sobre verbo transitivo, direto, transitivo indireto e bitransitividade. Por que a gente precisa fazer isso? Para relembrar o motivo de eu ter que encontrar num verbo o objeto. Quando a gente fala em transitividade verbal, que a gente viu anteriormente, eu tenho o verbo, e esse verbo pede um complemento, e esse complemento pode ou não ter uma preposição. Esse complemento a gente chama de objeto, que é o termo regido, é o que vem depois, é o que completa o sentido do verbo. Então, esse complemento pode ou não ter um verbo. Então, quando eu falo que é um verbo transitivo direto, esse complemento é um objeto direto. Quando eu falo que esse complemento é um objeto indireto, significa que eu tinha um verbo transitivo indireto. Se eu falo que é um objeto direto ou indireto, que ele tem as duas funções, porque eu tenho ali um verbo transitivo direto e indireto, um bitransitivo antes. Então, por isso que aparece a palavra objeto. Objeto significa o termo regido. É a informação que liga ao termo regente. Regente é o verbo, termo regido é o que se liga a ele, com ou sem preposição. Isso vai depender do meu verbo. Se ele for transitivo direto, não precisa de preposição. Se ele for transitivo indireto, vai precisar. Tá? E nós vimos isso agora há pouco. Tá? Então, eu posso completar com ou sem preposição, como a gente acabou de falar. E ele ocorre tanto no período simples como no período composto das orações. Então, não importa se é período simples ou composto. Ele vai aparecer lá. Então, isso não é uma regra. Tá? Só aparece em orações subordinadas ou coordenadas? Também não. Ela aparece em período simples ou período composto, não importa. Tá? Peguei 3 exemplos para vocês aí, ó. Maria gosta. Precisa de uma preposição? Maria gosta de José. Ou do José, né? Tem pessoas que preferem falar do. Tem uma preposição aí. Maria confia em José. Maria foi ao mercado? Não, Maria foi ao mercado. Então, esse o que une-se ao o, é uma preposição. Então, Maria foi ao mercado. Quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. E quem vai, vai a algum lugar. Tá? Então, são verbos que pedem preposição. Seguindo ali. Ó, o verbo ir, chegar, voltar, retornar, levar. Todos esses, eles usam a preposiçãozinha a. Tá? Vou a, chego a, volto a, retorno a, levo a. Olha um exemplo prático. Vou ao dentista. Cheguei a Roma. Voltei ao posto de saúde. Retornei ao colégio. Levei Maria ao cinema. Então, eu preciso usar essas preposições para completar o sentido desses verbos que nós vimos anteriormente. Vamos voltar lá. Verbo ir, chegar, voltar, retornar e levar, ele pede a preposição a. A regência dele é a preposição a. Perceberam os exemplos ali? Então, pede a preposição a. Olha outros exemplos ali. Ó. Assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Quem avisa, avisa a alguém. Quem agrada, a gente viu sobre agradar agora há pouco. Agrada a alguém. Quem mora, mora em algum lugar. Ó, apoiar-se em. É preciso apoiar-se em conhecimento sobre determinado assunto para discutir. Transformar em. Morrer de. Né? As pessoas estão morrendo de doenças respiratórias causadas pelo vírus. Constar de, então constar, constatação de, constatou-se de, então é o contexto, você vai trabalhar aí. Quem sonha, sonha com alguma coisa.
A pessoa está indignado com alguma coisa. O grupo vai ensaiar para a apresentação. O garoto apaixonou-se pela aquela aluna nova. Quem cai sobre algo, né? Então, todos esses exemplos que eu acabei de colocar aí para vocês, de regências verbais com preposição, elas mostram que, para que o termo regente e o termo regido entrem em consonância, em acordo, eu preciso ter as preposições unidas aqui. Essa preposição ela vai aparecer para fazer essa união entre elas. Porque ao fazer essa união, a minha frase como um todo vai fazer sentido. Agora, se eu não tenho essa preposição, a frase fica meio estranha. Ela fica sem sentido completo, tá? Então, imagina lá. João apaixonou-se Maria. João apaixonou-se pela Maria. Olha bem, pela Maria, que vem da preposição por. Pelo vem da preposição por, que é uma contração que a gente faz ali. Eu não digo João apaixonou-se Maria. A bola caiu no telhado. Caiu sobre o telhado. Né? Não é caiu o telhado. Ela precisa ter essa preposição sobre aqui, para você poder ligar o termo regente com o termo regido. Então, tem que ter esses dois, esse link aqui. Então, o termo regente, que é o verbo, com o termo regido, que é o complemento, que é telhado, tem que ter a preposição entre os dois para que o sentido seja completo. Então, caiu sobre, olha a preposição, telhado. Caiu sobre o telhado. A bola caiu sobre o telhado. Né? Então, termo regente e termo regido trabalham juntos. E eles podem se ligar através de uma preposição. Esses exemplos que eu estou citando agora, todos eles usam preposição. Todos os que nós vimos aqui, anteriormente, usam preposição. Tá? Agora nós vamos falar sobre regência nominal. Tá, e qual é a diferença entre regência nominal e regência verbal? Regência verbal está totalmente ligado aos verbos e as preposições que usam. Regência nominal se refere aos nomes. Lá no primeiro vídeo eu falei sobre isso, não é nome de pessoa não. Nós estamos falando de nome no sentido de palavra que nomeia. Então, é um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser até mesmo um advérbio. Então, para completar o sentido dessa palavra, eu uso uma preposição. Então, a regência nominal vai trabalhar a preposição que completa o sentido dessas palavras. Então, a regência nominal trabalha as preposições que completam o sentido dessas palavras, desses nomes. É essa a função da regência nominal. Regência verbal, eu completo o sentido do verbo. Regência nominal, eu completo o sentido do nome. Termo regente, termo regido. Termo regente na regência nominal, regência verbal é o verbo. Na regência nominal é o nome. E nós vamos ver alguns. Então, olha lá. Eles precisam para completar o sentido. Então, olha bem, eu tenho aqui 2 exemplos. Acho que vocês vão conseguir enxergar aqui. Tá meio pequenininho, mas dá para ver. João tem é verbo. Então, professora, você vai, mas tem verbo aqui, então nós estamos falando de regência verbal? Não. Nós estamos falando sobre regência nominal, porque o meu foco nesta frase aqui, é a palavra medo. Então, João tem medo. Quem tem medo, medo é um nome. Tem medo de alguma coisa. Então, aqui eu estou completando o sentido da palavra medo. Por isso que é regência nominal. Segundo exemplo, a professora agiu favoravelmente. Aqui é um advérbio, tá? Aos alunos. Favoravelmente, aos alunos está completando o sentido de favoravelmente. Não está completando o sentido do verbo agir. Está completando o sentido de favoravelmente. Vamos voltar lá no primeiro para recapitular.
de escuro completa o sentido do nome medo, do substantivo medo. Aos alunos completa o sentido da palavra favoravelmente. Então, o termo regente é favoravelmente, o termo regido, que completa o sentido dele, é aos alunos. O termo regente é medo, o termo regido é de escuro, que completa o sentido de medo. Então, esse complemento, ele é usado para completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser, vamos lá, ó, aqui, ó, substantivo, adjetivo ou advérbio. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, como a gente viu agora há pouco, tá? Coloquei 2 vezes para frisar bem para vocês isso. Pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Ele vai completar o sentido. Senão a frase fica, João tem medo. Quando você escuta João tem medo, a pessoa vai falar, mas ele tem medo do quê? Qual é o medo do João? Ele vai perguntar para você qual é o medo. Então, preciso completar o sentido. Lá, a professora agiu favoravelmente. A pessoa falou, mas agir favoravelmente significa que ela ficou a favor de alguém. Quem é esse alguém? Então, se a pessoa precisa perguntar quem é esse alguém, precisa pedir o complemento, então significa que é uma oração, essa oração, ela tem um termo que pede complemento, e esse complemento é feito através de uma regência nominal. A palavra favoravelmente pede um complemento, a palavra medo pede um complemento. Então, são regências nominais, porque essas palavras, esses nomes, precisam de complemento. Neste caso, os 2 complementos aqui pedem uma preposição junto. Então, eu estou só repetindo o que eu falei anteriormente. Complemento nominal é completar o sentido de um nome.